Buenas tardes a todos. Especial saludo a todos que participam do 10º Congresso sobre o uso e manejo do suelo. Eu me chamo Telmo Amado, sou da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Professor adjunto da Universidade Estadual de Kansas, Estados Unidos. Eu vou falar a respeito do potencial de cultivos de cobertura, chamamos abonos verdes, em acumular carbono e nitrógeno e incrementar a qualidade do solo e do rendimento de soja bajo o sistema de siembra direta. O resumo desta apresentação, eu vou falar pouquinho sobre os níveis de organização do solo que se relacionam com o manejo adotado e o prazo que este manejo é adotado. Para que se possa entender as transformações do solo em prazo largo, é necessário experimentos de longa duração. E é necessário compreender a dinâmica de carbono e nitrógeno. E, finalmente, eu vou apresentar alguns dados de relação do acúmulo de carbono e nitrógeno no solo com os rendimentos de soja. E, finalmente, algumas considerações finais. Brasil é país muito grande. A classe dominante, a unidade de mapeamento dominante de solos são os oxisolos. Na classificação brasileira, os latossolos. Esse tipo de solo cobre aproximadamente 50% de todo o país. E é exatamente em cima deste tipo de solo que vamos comentar o experimento que vem sendo conduzido para entender a dinâmica de carbono e nitrógeno. São solos profundos, bem drenados, solos com argila de baixa atividade. A CTC deste solo é bastante variável, pode ser tão baixa quanto 5 centimol de carga por decímetro cúbico, hasta 15 centimol de carga. É interessante que em solo de baixa atividade de argila, o papel da matéria orgânica em incrementar a CTC é clave. Esses oxisolos têm sido cultivados intensamente com soja. E a soja é na cultura que deixa uma quantidade baixa de resíduos, de rastrojo, e também tem uma estreita relação de carbono e nitrógeno. Estudos anteriores conduzidos com a soja nos sugerem que o balanço de carbono da soja é neutro, porque todo o carbono que é fixado é exportado via grano ou respirado. Em nos anos 70 e 80, estes latossolos, esses oxisolos, foram manejados com labrança convencional. Esse é o sistema adotado por 95% dos agricultores durante 25 hasta 30 anos. Um sistema que tivemos muito
muitos problemas com erosão e tivemos especificamente no contexto da dinâmica da matéria orgânica decréscimo do contenido de matéria orgânica em la faixa de 30% do conteúdo de carbono. Houve câmbio muito grande com a adoção em larga escala da siembra direta. Os primeiros agricultores que começaram a utilizar a siembra direta foi nos anos 70, mas somente 20 anos depois é que se constatou uma grande expansão do sistema de siembra direta. Este sistema, num primeiro momento, controlou a erosão e, em um segundo momento, tem contribuído para que recuperemos parcialmente o estoque de carbono e nitrógeno que havíamos perdido. O sistema de siembra direta está ligado, está associado aos princípios fundamentais da agricultura de conservação, que muito bem definidos pela FAO, como a mínima mobilização do solo, a mobilização restrita à linha de semeadura, a permanente cobertura do solo por plantas vivas ou rastrojo, e a rotação de cultivos e o uso de abonos verdes. Todavia, não há sido implantado de forma conjunta. Logramos uma grande adoção da mínima mobilização de solo e os abonos verdes há perdido muito espaço em dado momento da adoção de siembra direta, e agora há esforço grande de retornar os abonos verdes como uma estratégia para recuperar o estoque de carbono. O nível de organização do sistema solo está muito relacionado com o manejo adotado e com o prazo que este manejo é adotado. Segundo a construção teórica de doutora Fezzani, os níveis de organização, se pode ter níveis de organização altos e níveis de organização baixos. Estão muito associados à intensidade de cultivos, a intensidade de fotossíntese e de energia que conseguimos aportar, energia e matéria que conseguimos aportar ao solo, e estão associados à intensidade de perturbação que ocasionamos ao sistema através de mobilização. Então, combinando grande aporte e diversificar o aporte de resíduos vegetais com a mínima mobilização de solos, se pode alcançar níveis de organização elevados. Pero isto requer tempo. Para que possamos estudar este tema, vamos recorrer a experimento de longa duração, 34 anos, no qual se está avaliando os sistemas de preparo e rotação. A labrança convencional, o sistema adotado na década de 70 e 80, contra o sistema de siembra direta, com 3 níveis de rotação.
Rotação zero é sem abono verde e é simplesmente uma sucessão de soja e trigo. Rotação 1, que tem um abono verde a cada 2 anos. Então, o adubo negro é a avena negra. E a rotação 2 é a rotação intensiva, onde temos avena negra com ervilhaca, Vicia sativa, e nabo forrageiro, que é red shell, ráfanos sativos, e, portanto, 3 abonos verdes a cada 2 anos. Labrança convencional, na vista, e a siembra direta, e os sistemas de cultivo. A sucessão de culturas de grano, sem inclusão de abonos verdes, a inclusão de um abono verde, que seria a avena negra, a cada 2 anos. Então, a soja é monocultura de verano, e no inverno se utiliza um ano com trigo, outro com avena. E, finalmente, um sistema mais intenso de rotação, no qual tenhamos um ano de avena mais ervilhaca, nabo forrageiro, como abonos verdes, que não são colhidos, todo o restojo é aportado ao solo, e 2 anos de soja e um ano de maíz no verano. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o aporte de carbono por sistema. O sistema de longa duração de siembra direta, com mais de 3 décadas de adoção, produziu 14% a mais de aporte de carbono, de biomassa ao solo, do que o sistema de labrança convencional. Atribuímos isto à maior retenção de umidade do solo e a melhoria da fertilidade. Mas, sem dúvida, a grande diferença em aporte de carbono foi quando se modificou o sistema de rotação de cultivos, no qual se pode incrementar bajo labrança convencional 44% do aporte de carbono e bajo plantio direto, siembra direta, 54%. Isso se conseguiu transformando a sucessão de cultivos de grano para um sistema de alta rotação. Se verificou na relação direta, com um alto nível de significância, entre a adoção anual de carbono com o estoque de carbono ao solo na camada dos primeiros 30 centímetros de profundidade. Aqui temos a distribuição de carbono, a diferença foi maior na primeira camada, na primeira layer, de 0 a 5 centímetros, porém, houve diferenças estatísticas em camadas mais profundas. É importante destacar que a entrada de carbono e nitrógeno no solo é muito diferente. E na labrança convencional, nós temos um fluxo na entrada intensa de carbono e nitrógeno em um curto espaço de tempo que se dá após a perturbação do sistema e a incorporação de resíduos vegetais ao solo sob clima tropical e subtropical. Ao passo que o sistema siembra direta, temos uma entrada do carbono mais lenta, de modo que permite uma maior estabilização de carbono e nitrógeno no solo. Com isto, com o ganho de carbono e nitrógeno no solo, se observou que a siembra direta sobre sucessão proporcionou
12% de ganho de produtividade, e este ganho de produtividade, quando associado à intensa rotação, nos permitiu, na média de 32 anos, um ganho de 14% de produtividade. Deste ganho de produtividade, aproximadamente 50% veio pelo efeito positivo da siembra direta, principalmente associado ao uso eficiente da água, e outros 50% veio da rotação, do efeito de rotação, de ciclagem de nutrientes e da cobertura do solo. De formas que lo reportamos na taxa de sequestro de carbono, que se relacionou diretamente com o incremento de produtividade, tanto de soja, com um índice de ajuste muito bueno e um índice de ajuste menor para trigo. Como considerações finais, eu gostaria de dizer que os experimentos de largo prazo são muito importantes para que se possa captar os efeitos na dinâmica de carbono e nitrógeno e associar a isto a produtividade do solo e sua qualidade. Muitas graças.